Você tem uma opinião polêmica sobre a guerra na Ucrânia, né? Você meio que entende o lado da Rússia. Me explica um pouco mais, porque ó, na minha visão, todo país que começa uma guerra no território de um outro país que não atacou ele, parece errado nessa equação, né? Você pega um monte de gente lá de boa, vendo a vida deles, de repente você joga um monte de tanque e bomba na cabeça das pessoas. Parece certo, humanamente falando, né? Mas qual que é o lado da Rússia? O que justificaria isso? Ó, sobre esse problema de quem é o agressor, é um problema muito complicado. Se você pegar os Estados Unidos, todas as guerras que eles entraram, houve uma provocação contra eles. Pelo menos era o que parecia na época. Por exemplo, a primeira grande guerra que os Estados Unidos participou foi a guerra contra a Espanha. Em Cuba, outras colônias espanholas. Eles travaram uma guerra contra a Espanha porque eles queriam tomar as colônias espanholas que ainda existiam no continente americano. Só que eles não tinham motivo para entrar na guerra. Então eles iriam aparecer como os agressores. O que eles fizeram? Explodiu no porto de Havana um encouraçado norte-americano, né? O Maine. Não sei se você em filme você já viu, a frase "lembre-se do Maine". É uma frase que é histórica nos Estados Unidos. É esse encouraçado. Aí eles falaram que foram os espanhóis que entraram na guerra. Hoje todo mundo sabe que os espanhóis não tiveram nada a ver com isso. Eles dizem que foi uma caldeira que explodiu. Eu acho que foi um pretexto criado. Uhum. Faz sentido. Essa foi a primeira oportunidade. Na Primeira Guerra Mundial, eles entraram porque os alemães explodiram um navio de passageiros, o Lusitânia. Né? Foi um escândalo internacional. Né? Os alemães, de fato, explodiram esse navio de passageiros. Só que acontece o seguinte, que depois se ficou sabendo que o navio de passageiros era uma fachada. Que o navio, na verdade, era um navio que carregava armas. Os alemães torpedearam esse navio por esse caso. Entraram na guerra com esse pretexto. Quer dizer, colocaram armas no navio de passageiros. Uhum. A Segunda Guerra Mundial foi o famoso caso de Pearl Harbor, né? Onde eles estacionaram uma boa parte da frota norte-americana em Pearl Harbor, quer dizer, meio caminho do Japão. E praticamente uma provocação. Os japoneses falaram, eles vão atacar. Decidiram atacar primeiro e os norte-americanos saíram na vantagem. Uma coisa interessante sobre Pearl Harbor é o seguinte, nenhum dos porta-aviões norte-americanos estava no porto naquela hora. Que são os navios difíceis de substituir. Uhum. Eles sabiam do ataque, deixaram atacar, tiveram pretexto e foram. Aí nós temos o Vietnã. O Vietnã teve um atentado contra um navio norte-americano no Golfo de Tonkin. Depois um jornalista norte-americano muito famoso, não me lembro o nome dele agora, ele pegou documentos, né? Ele divulgou vários documentos da guerra no Vietnã. E um deles era que isso daí era um autoatentado. Não tinha acontecido nada. Eles mesmos explodiram. Eles mesmos explodiram o navio. Não, foi um pretexto para eles entrarem na guerra. Bom, e finalmente nós temos aí o Iraque e o Afeganistão, né? Foi a bomba de destruição em massa que eles alegaram que o Saddam Hussein tinha. Não, e as Torres Gêmeas. Ah, sim. Você acha que as Torres Gêmeas também foi um autoprovocado? Não sei se foi autoprovocado, mas eu acho muito difícil, no mínimo, que os serviços de informação norte-americanos em território norte-americano não tivessem a menor ideia de que aquilo fosse acontecer. Eles têm um monitoramento muito estreito de tudo que eles acham suspeito. Como é que esse pessoal passou pelo radar? Se eu não me engano, o Bush tinha sido avisado disso. Eu vi alguma... Tem notícia, tem um monte de comentários. Só que ele só realmente não deu muita importância ao fato na época, né? Interessante, é uma teoria aí. Então, quer dizer, os Estados Unidos todas as vezes se colocou como parte agredida. Né? Agora, no caso da Ucrânia, os russos, primeiro, os norte-americanos queriam fazer a OTAN entrar na Ucrânia. A OTAN já estava na Ucrânia, queriam formalizar. Mas não era algo que a Ucrânia desejava também?
Tudo bem, mas por quê? É um ato agressivo, né? Não necessariamente, né? Se você tem um país que você acha que pode te invadir, eu ia procurar defesas, né? A OTAN parece uma delas. O problema é que a OTAN é uma defesa extremamente agressiva contra a Rússia, né? Em que sentido exatamente? Ah, é um perigo, né? A OTAN não é uma organização pacífica. É uma organização que eles deram um golpe de Estado na Ucrânia, derrubaram o governo. Bom, eu não tenho muita informação sobre isso, na verdade. Mas Não, a OTAN participou, é fato público, né? A OTAN participou. Teve uma conversa gravada da subsecretária de Estado, que agora novamente é subsecretária de Estado, Victoria Nuland, ela teve no Brasil. É uma conversa gravada onde ela fala que ela está conversando com outro diplomata norte-americano, né? E ela fala, não, eu já tenho o presidente da Ucrânia. Isso no meio da confusão lá, não tinha caído o governo ainda. Ela falou, já tenho o presidente. É fulano de tal. Ela inclusive dá o nome da pessoa, que é o cidadão que vai ser o presidente mesmo. Aí o outro cidadão fala, mas e a União Europeia? Daí ela fala literalmente assim, foda-se a União Europeia, eu tenho a OTAN. Então, quer dizer, é uma organização muito agressiva. É quase que um ato de guerra você colocar a OTAN na fronteira da Rússia. eu conversei com uma pessoa que me falou que existia um acordo na Segunda Guerra Mundial que a OTAN ficaria restrita ao Ocidente. Eles tinham esse acordo de cavalheiros, assim. Agora já a Rússia está cercada pelos países da OTAN e por bases militares. Aham. Só é muita ingenuidade a gente achar que tudo isso daí é para se defender. Pô. Estados Unidos é um país que vive se defendendo. É um país agressivo, todo mundo sabe disso daí. Bom, eu tendo a concordar com isso. Dá tantas guerras no Oriente Médio, né? O próprio Vietnã, que foi uma guerra que, tipo, não precisava rolar aqui, que o Vietnã era ameaça para os Estados Unidos, não era? Agora, tem um outro caso que a imprensa omite deliberadamente, que é o seguinte. Quando houve o golpe de Estado, a população russa do leste da Ucrânia se rebelou. Que é o O Donetsk e Lugansk. Eles se rebelaram. E eles fizeram um referendo, né? E estabeleceram a independência dessas regiões. Mas eles se rebelaram espontaneamente ou teve influência russa nessa rebelião? Se rebelaram espontaneamente. Porque em outros lugares o pessoal não se rebelou. Bom, aí tem uma coisa que eu acho que você não está sabendo, mas que é importante, que é o seguinte, nós mandamos 2 pessoas para lá, que estão fazendo reportagens de lá. Lá na Ucrânia? Eles estiveram em Lugansk. Ah, entendi. Eles estão na Rússia agora. Eles fizeram reportagens na Rússia, foram para Lugansk. Eles chegaram até a frente de combate, onde os russos estavam tirando os ucranianos das últimas cidades da província de Lugansk ucraniana. E eles viram tudo lá. Uma coisa que eles falaram que é muito importante é o seguinte, a maioria os russos estão lá, mas a maioria dos soldados não são russos. Eles são de Lugansk. Eles conversaram com um monte de gente, não é que eles ouviram falar, não. Eles viram o pessoal lá. Toda a população masculina da província foi recrutada, quase toda, não toda não é impossível, quase toda a população da província foi recrutada para lutar contra os ucranianos. Eles impuseram uma derrota aos ucranianos, os russos logicamente ajudaram eles, mas não foi uma operação dos russos, uma operação deles. Nós conversamos com o governo de Lugansk, com os sindicatos, né? E o pessoal deu testemunho, falou, não, foi assim, foi assado, aconteceu. Onde a galera pode pegar essas informações? No site de vocês? Ah, sim, tem muito vídeo, tem muita informação lá, muita mesmo. E é informação de lá, não é que a gente está reproduzindo coisa do jornal, né? Uhum. O mais interessante de tudo, que ninguém sabe também, é o seguinte. Quando eles expulsaram os ucranianos, o que aconteceu? Os grandes capitalistas fugiram. E eles pegaram todas as empresas e colocaram todas as empresas sob controle dos trabalhadores. Quer dizer, em Lugansk, quem controla a região são os trabalhadores de lá. Eles proibiram todos os partidos políticos, inclusive os partidos aliados do Putin. E as pessoas que fazem parte
do Conselho de Lugansk, que em russo chama Soviet. Conselho é Soviet em russo. As pessoas que fazem parte do conselho, todas foram eleitas ou no bairro ou no local de trabalho. E as eleições foram livres? Não, eleições livres. Ninguém foi eleito por nenhum partido. Foram independentes? Como você se elegia? Você põe o seu nome lá e... Você põe o seu nome na sua fábrica, por exemplo, o pessoal votava em você, você era eleito por... Você mora numa determinada região, o pessoal da região votava em você. Tudo gente comum. Não tem político profissional no governo. Imagina que maravilha que é isso. Diferente, realmente. E falou que as empresas estão sob o controle dos sindicatos. E o interessante é o seguinte, não é uma coisa ideológica, né? Porque a gente chegou e falou assim, mas vocês expulsaram os donos das empresas, etc. E tal. Falou, não, eles saíram. Falou, nós não estamos numa guerra contra os ricos. Nós estamos numa guerra contra os ucranianos. E nós precisamos fazer isso aqui funcionar. Como o pessoal abandonou, né, a maioria das empresas, nós tomamos conta e botamos tudo para funcionar. É muito interessante isso daí, porque mostra que essa ideia de que os russos montaram uma operação é falsa. Se você vê essas coisas, não há como, né? Mas você não desconfia um pouquinho dos russos? Porque lá também não é bem democrático, né? As coisas, né? Não é um país democrático. Não tem também no mundo país democrático, né? Tem mais do que a Rússia, né? Tipo, lá se você protesta com a guerra, você é preso. Não é assim, não. Bom, pelo menos é o que reportam na mídia, né? Não. O pessoal não viu nada disso lá. Inclusive, a maioria da população apoia a guerra. Mas então, eles apoiam a guerra porque rola que se você não apoiar, você é preso. Não foi o que eles mostraram lá. Tem fotografia, tudo. É que, tipo, eles bloquearam o Instagram. Não, isso eles fizeram, eles lógico. Bloquearam muitas mídias. Mas aí porque, através disso daí, os inimigos dele vão fazer propaganda, né? Mas o Instagram, em teoria, não é um lugar livre para todo mundo se expressar? Tipo, em teoria. Mas na Rússia seria usado contra eles, né? Entendi. É uma medida de guerra, né? O país está em guerra, eles tomaram uma medida de guerra. É que, sei lá, eu acho difícil acreditar que a Rússia, que o Putin, especificamente, não esteja fazendo um controle ali da mídia também. Não, ele procura, sim. Apesar de que na Rússia tem muita imprensa. O pessoal pensa que é tudo imprensa estatal, não é verdade. Tem um monte de imprensa. Um caso que mostra que não é propaganda governamental. Os companheiros foram numa das ruas mais famosas de Moscou, a rua Arbat. Não sei se você ouviu falar, tem um romance famoso que chama Os Filhos da Rua Arbat. Então, é uma rua de intelectuais, cheia de lojas, livrarias. Tipo a Augusta aqui, não, tô brincando. Então, quando a gente fala isso, a gente pensa que no Brasil não tem isso aí, né? Bom, realmente, se eu parar pra pensar num bairro que reúne os intelectuais, eu não consigo pensar em um, realmente, de verdade. Não tem. É um problema, né? Mostra que a intelectualidade está muito... Fora de moda. Fora de moda e dispersa, né? Sim. Eles foram nessa rua e eles mostraram uma loja qualquer, não é loja do Estado. Tinha, assim, milhares de tipos de coisas, camiseta, bottom, chapéu, bandeira e tal, do Putin. Agora, a pergunta é o seguinte, alguém vai montar uma loja cheia de coisas do Putin se isso daí não vende? Olha, a não ser que ela tenha sido ameaçada por armas, não. Tá. O cara montou a loja porque o Putin é popular, né? Eu entendo. Mas é que, sei lá, você concorda comigo que não é um país muito democrático e que a imprensa não é livre lá, de verdade? Mas também eu diria que não é livre em lugar nenhum, né? É que nesse negócio de guerra, de verdade, não tem bom moço e mau moço. Só politicagem. O jogo do poder se desenrolando. Não é assim. O argumento principal... Eu falei tudo isso para falar das formalidades do problema, né? Diga. Mas fora da formalidade, o que a gente tem que ver é o seguinte. Se os russos perderem essa guerra, o que é que vai sair fortalecido no mundo? A OTAN. A OTAN, os Estados Unidos, os monopólios, os grandes capitalistas, os banqueiros vão sair fortalecidos. Se o Putin ganhar, eles vão sair enfraquecidos.
Então, quer dizer, o lado progressista na guerra é o Putin. Independentemente das intenções dele, porque na política a intenção não é um valor fundamental. Você pode fazer uma coisa pensando A e o resultado pode ser totalmente diferente do que você pensou. Então, é por isso que nós estamos do lado da Rússia. Se a Rússia perder a guerra, que eu acho que é uma coisa impossível de acontecer, o que vai acontecer? Vai ser fortalecido o poder daqueles que mandam no mundo, que transformaram o mundo todo no que ele é hoje. Né? Bilhões de pessoas passando fome e tal, uma coisa inacreditável. Bom. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.